Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nilson aqui. Estamos fazendo voltando às origens. Estou passando a todos vocês um curso maravilhoso, que é o curso do ETAD. ETAD é um curso de capacitação de obreiros da nossa Escola Teológica da Assembleia de Deus. É uma matéria, é um livro preparado por teólogos assembleianos, mas que serve para todo bom servo de Cristo, para todos aqueles que amam aprender a palavra do Senhor. E nessa oportunidade, estamos vendo sobre uma das matérias da teologia sistemática. A teologia é uma palavrinha grega, né? Theos quer dizer Deus, logia, logos, verbo, palavra, tratado, estudo. Então, teologia nada mais é que o estudo de Deus, estudo das coisas concernentes a Deus. E temos muitos tipos e variados tipos de teologias. Por exemplo, temos a teologia católica romana, que é uma doutrina, é uma teologia cristã, mas é uma doutrina católica romana. Temos também a doutrina islâmica, que é a doutrina que estuda, né, a teologia que estuda o Alcorão e todas as suas suras, todas as suas particularidades. Tem aí, dentro do estudo teológico evangélico, que é a nossa teologia, nós pertencemos a uma teologia evangélica pentecostal. Qual é a singularidade ou as particularidades de uma teologia evangélica pentecostal? Todos os pentecostais, nós que somos pentecostais, nós acreditamos na atuação do Espírito Santo na nossa vida, na vida de todo aquele que crê em Deus, e também na atualidade deste poder que é o Novo Testamento. Ele fala que, o próprio Senhor Jesus fala que, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Expulsar demônios é um poder que Deus concede ao crente. Falarão novas línguas, que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas. Também fala-se que farão muitos milagres e maravilhas. Então nós acreditamos na atualidade dos dons. O próprio Novo Testamento ele vai falar que Deus ele tem uma série de dons particulares para cada crente. Tem os dons espirituais, que são aos crentes, e tem também os dons ministeriais, que ele capacita líderes. São dons específicos para a liderança da igreja de Deus aqui na terra. Então nós acreditamos na atuação e na atualidade do Espírito Santo. E dentro da teologia sistemática pentecostal, nós temos muitas matérias que nós vamos estudar ao longo aí, ao longo do nosso curso. São 32 matérias. E a matéria que nós estamos vendo agora, eu considerei que é a principal para a gente começar a entender a Bíblia Sagrada. Então, o estudo da bibliologia, nós já vimos nas aulas anteriores. Na primeira aula eu fiz um rápido resumo sobre o curso do ETAD, né, sobre o criador, o pastor missionário Benhard Johnson. Também falei um pouco da biografia do nosso comentarista da nossa lição, um grande teólogo assembleiano, um grande pastor, cientista, pesquisador, pastor Antônio Gilberto. Ele é o comentarista da nossa matéria chamada Bibliologia. Nós vimos na última aula, nós estávamos vendo sobre a inspiração. Paramos no texto 4. Estávamos falando sobre a harmonia da Bíblia, vimos sobre a harmonia da Bíblia, vimos sobre a inspiração divina, né? Vimos sobre as particularidades da inspiração divina da Bíblia, vimos sobre os livros. Vamos revisar mais algumas coisas.
o tema central da Bíblia, a estrutura da Bíblia como livro, vimos a diferença entre a Bíblia hebraica e a Bíblia nossa que nós temos hoje, e vamos continuar nessa mesma pegada, que é para estudar a forma. Hoje nós iremos dar continuidade em relação à inspiração, a inspiração da Bíblia, e também hoje vamos iniciar vendo sobre o cânon das Escrituras. Pois bem, os irmãos que ainda não tiveram, que não me pediram para me mandar o texto em PDF da matéria do livro de Bibliologia, eu disponibilizei, eu vou disponibilizar aos irmãos este livro aqui do ETAD, bem completo, em material PDF. O bom seria se nós tivéssemos, mandássemos, né, um pedido de material lá para a central da ETAD e mandasse vir os livros, mas isso é um projeto que eu tenho um pouquinho mais para frente, de trazer o ETAD para cá. Vamos conversar com o nosso pastor, vamos ver se, até o limite até no limite das nossas possibilidades, vamos trazer de novo esse curso que é maravilhoso. Eu creio que todos os pastores no Paraná, principalmente aqui no Paraná, fizeram esse curso de preparação de seus inícios de estudos teológicos. Tem alguns pastores, o único curso teológico que eles fizeram na vida foi a ETAD, e eles aprenderam muito. Com os pastores que eu falo, eles só têm coisas boas a dizer sobre esse curso da ETAD, que eles têm boas lembranças. Tanto é que eu estava conversando com o pastor, o meu pastor presidente aqui do templo da Assembleia de Deus, ele é pastor do campo aqui na Assembleia de Deus em Pontal do Paraná, pastor Guilherme Cordeiro Diniz. Ele falou que conheceu o pastor Benhard Johnson, que já foi lá na sede da ETAD, e ele fez o curso da ETAD também, super recomendo aos irmãos. Então, pedi a bênção dele, ele abençoou a gente para a gente comentar as lições. E assim, os irmãos ficam conhecendo a matéria, e eu também vou revisando, né, que eu já fiz alguns anos atrás, eu vou revisando alguns textos maravilhosos com os irmãos. Pois bem, hoje nós iremos ver um texto sobre a inspiração divina, provas da inspiração divina da Bíblia. A inspiração divina Theopnestos, essa palavrinha no grego, quer dizer que Deus soprou as Escrituras. Mas esse sopro de Deus para que os homens escrevessem o texto sagrado não foi algo que ele violou a humanidade dos escritores. Não, ele não ditou. Escreve aí, Moisés, escreve aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não, não foi isso. Digita mais rápido, Moisés. Não fez isso, não foi assim. Não foi ditada, né? Também não, Deus ele não possuiu o cidadão, e o cidadão que estivesse possuído do Espírito Santo como se estivesse psicografando uma carta. Também não foi assim. Deus ele respeitou as características e as particularidades de cada escritor. Por exemplo, nós temos escritores que eram verdadeiros poetas, que estavam em palácios. Poetas, no caso de Davi, estavam em palácios, no caso de Isaías, mas também homem matuto, homem do campo, no caso de Oséias. Então aí tivemos escritores estadistas, no caso de Moisés, mas também de pescador, como João, o escritor do último livro do texto bíblico, né, o último livro a ser escrito. E tanto é que foi escrito em uma ilha. Então nós temos aí muitos homens de várias formações diferentes, mas que Deus usou eles para transmitir a sua palavra. Então nós vemos que a inspiração da Bíblia ela é verbal e plenária. Já vimos isso na aula passada. E agora, continuando com as provas da inspiração bíblica, temos aqui um texto maravilhoso que diz assim, no nosso material de apoio.
Ainda que aceitemos a harmonia e a unidade da Bíblia como uma das mais contundentes provas de que a Bíblia é divinamente inspirada, achamos necessário darmos outras provas dessa natureza, o que faremos no decorrer destes dois textos seguintes. Então aqui já começamos um dos textos que ele vai falar é a aprovação da Bíblia por Jesus. Antes mesmo de continuar a nossa leitura do nosso texto básico, eu quero trazer ao conhecimento dos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. E peço desde já para os irmãos compartilharem essa transmissão para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Vamos fazer uma oração e logo depois a gente vai continuar, né? Pedir a graça e a misericórdia do Senhor é sempre bom. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, pois só Tu és Deus em nossas vidas. Pai amado, o Senhor colocou em meu coração de compartilhar este curso com os irmãos. Muitos deles não têm acesso a um estudo teológico, a um seminário, mas o Senhor os colocou aqui, Pai amado, porque eles querem aprender a Tua palavra, querem ser instrumentos que possam ser usados com certeza que irão reproduzir as Tuas palavras. Eu tenho certeza que o Senhor colocou em seus corações, Pai amado, para aprender a ser melhor irmão, melhor pai, melhor missionário, melhor pregador, melhor em tudo, Pai, pois a Tua palavra traz luz para as nossas mentes, traz luz para os nossos caminhos, é uma lâmpada que vai guiando os nossos passos para que nós não nos percamos no caminho. Pai amado, venha abençoar a nossa vida, abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão acompanhando essa live, essa transmissão, essa aula, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, onde está o homem, aí também está a probabilidade do erro, né? Então, nós não gostamos de errar, mas quando erramos, é muito bom nós nos retratarmos do erro. Na aula passada, eu havia falado que o tribunal do trono branco seria onde os crentes seriam levados logo após o arrebatamento, e isso aí foi um erro teológico meu. O texto bíblico fala que após o arrebatamento nós estaremos no tribunal de Cristo. Estaremos no tribunal de Cristo. E aí no tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão avaliadas. Até minha esposa corrigiu aqui, mandou um bilhetinho. Obrigado, meu amor. Para mim não esquecer de me retratar com os irmãos. Então logo após o arrebatamento, segundo nós entendemos, nós iremos para o tribunal de Cristo, onde nossas obras serão avaliadas, como diz no dizer de Paulo, tem obras de palha, obras de prata, obra de ouro. Então, conforme as nossas boas obras, seremos galardoados, e é um tribunal apenas para avaliar a qualidade das nossas obras e se receberemos ou não o galardão. Não é para condenação e salvação, nós já estaremos salvos. O tribunal do trono branco é o último tribunal onde os ímpios serão julgados. Ok? Então, feita essa retratação, vamos para a aprovação da Bíblia por Jesus. Inúmeras pessoas sabem quem é Jesus, creem que ele fez milagres, creem em sua ressurreição e ascensão, mas não creem na Bíblia. Tais pessoas precisam saber a posição de Jesus quanto à Bíblia. Devem saber que ele leu as Escrituras Sagradas, está lá em Lucas 4, ensinou a Bíblia Sagrada, Lucas 24, 27, e chamou de a Palavra de Deus. Irmãos, uma particularidade que eu quero trazer para os irmãos em relação à Bíblia no tempo de Jesus, é que no tempo de Jesus só existia uma Bíblia. Irmã Dalila, seja muito bem-vinda. No tempo de Jesus havia uma Bíblia. E que Bíblia que era essa? Era uma Bíblia que era chamada Septuaginta. Como o povo de Deus, ele havia passado por uma série de adversidades, então eles haviam sido, nós estamos até vendo agora na nossa escola bíblica dominical, né, depois da ruptura do reino, ficou o reino do norte e o reino do sul.
O reino do norte fez o que era, todos os reis foram maus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por fim eles foram levados ao cativeiro, né, a partir do 8º século antes de Cristo. E logo após, 200 anos depois, já no 6º século depois de Cristo, antes de Cristo, melhor dizendo, o reino do norte também foi levado ao cativo para a Babilônia. Então eles ficaram 70 anos na Babilônia. Então eles perderam o contato com a língua materna. Eles perderam, já as crianças que nasceram lá, poucas conheciam o hebraico, e a língua materna deles virou então a língua dos caldeus, que era o aramaico. Então eles falavam aramaico. Tanto é que no livro de Esdras, e também no livro de Jeremias, temos aí uma nova reforma, a leitura da lei para o povo, e os sacerdotes eles tinham que traduzir a lei do hebraico para o aramaico, para que o povo entendesse. Nós vemos essa passagem no texto sagrado. Então, e tanto é que a língua materna de Jesus era o aramaico. Tanto, uma das provas textuais disso é que na própria crucifixão de Jesus, no seu próprio Calvário, ele vai falar um texto que está escrito Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, porque eles me desamparaste. Esse texto que Jesus fala, essa frase que Jesus fala, é a língua materna dele, que era o aramaico. E a Bíblia hebraica, no ano 200 anos antes de Cristo, havia um rei Ptolomeu que ele queria todos os livros de todas as nações que ele havia dominado. E esse rei egípcio então pediu para que o livro sagrado dos judeus fosse traduzido para a língua que eles falavam lá, que era o grego. Então, tem até alguns mitos em relação à tradução da Bíblia hebraica para o idioma grego, que foram 72 sábios que traduziram milagrosamente em apenas 70 dias toda a Tanakh. A Tanakh é as escrituras judaicas. Então o T é de Torá, né, que são os 5 primeiros livros que nós entendemos. O N de Nebiim, né, que é a segunda divisão da Bíblia hebraica, e a terceira divisão também da Bíblia hebraica. E isso, quando essa Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, então essa era as escrituras que o povo conhecia nos dias de Jesus. Essa era a tradução da Bíblia que o povo conhecia nos dias de Jesus. E o Senhor Jesus, então, ele vai se referir muitas vezes às escrituras de forma direta, não somente Jesus, mas os escritores do Novo Testamento, seja ele Mateus, seja ele Lucas, seja Paulo, seja Pedro, seja João, todos eles vão se referir de forma direta e também de forma indireta aos textos da Primeira Aliança, ou do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, ou Velho Testamento. Eles vão receber, eles vão fazer uma citação direta, como disse o profeta Jeremias. Então nós vemos ali que eles consideravam um texto autoritativo, um texto inspirado, o texto de Isaías. Também temos aí o caso de citarem diretamente Isaías, como disse o profeta Isaías, como disse Moisés. Então são citações diretas. Mas também tem citações indiretas, onde eles citam uma passagem de um profeta em particular. Por exemplo, quando eles falam de Noé, eles vão citar Noé, mas não vão citar Moisés. Né? Jesus mesmo falando acerca da sua ressurreição, seria como como Jonas no ventre do peixe. Então ele não tá citando uma particularidade da Bíblia hebraica. Então nós vamos ver. Caroline Tinte, seja muito bem-vinda. Então nós vamos ver que muitas, graças a Deus, tá tudo bem, Carol. Um abraço a você, um abraço à sua família,
ao seu marido, né, aos seus filhos, à sua mamãe, Maria, véi Seringa, né? São pessoas adoráveis que eu aprendi a amar. Um beijão para todos vocês. Então nós vamos ver que no Novo Testamento eles vão fazer fartas referências aos livros do Primeiro Testamento. Isso aí. Opa, pode fazer a pergunta, Carol, não tem problema. Pode mandar aí, se nós soubermos, nós iremos responder. E se nós não soubermos, a gente pesquisa e na próxima vez a gente responde. Quando você vai formulando a sua pergunta, eu vou explicando aqui a matéria para os nossos queridos alunos. Então nós vamos ver muitas referências, né, muitas citações diretas e indiretas à Bíblia que eles conheciam. Mal sabiam eles que Deus os estava usando, né, para escrever um Novo Testamento. Uma nova aliança Deus estava. Eles não sabiam que os escritos que eles estavam escrevendo seriam então sobre a questão de uma nova escritura inspirada. Sobre o batismo, pode fazer a pergunta, Carol. Se inscreve aí que se nós soubermos, nós respondemos. Então, quando o Senhor Jesus ele corrobora ele dá uma chancela, como nós vimos na aula passada, ele vai chancelar todo o Antigo Testamento. E eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, né, que a nossa teologia, né, é uma teologia bíblica. Então nós estaremos alicerçando a nossa teologia baseada nos textos bíblicos. Ok? Não em pensamento apenas de um filósofo, de um teólogo. Nós iremos alicerçar a todas as doutrinas bíblicas, né? São 32 matérias que nós iremos ver nesse curso. Todas elas estaremos fundamentando essas doutrinas, né, na Bíblia Sagrada. Isso é muito importante. Lucas 24, 44. Pegue sua Bíblia aí. Enquanto a Ana Carolina formula a pergunta dela sobre o batismo, vamos ler a palavra do Senhor, que diz... Lucas 24, 44. Ok, entendi. Ok, Carol. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa introdução, certo? E nós já vamos responder a sua pergunta. A Ana Carolina está perguntando que na igreja católica eles batizam crianças, mas na igreja evangélica só se batiza a partir do momento que a gente aceita Deus como nosso único Salvador. E ela quer saber onde na Bíblia diz que batizar e em qual idade. Já nós iremos responder essa pergunta, ok? Vamos passar os textos bíblicos. Você pega uma caneta, pega um bloquinho de anotação, e não somente a Ana Carolina para anotar os textos bíblicos, mas eu quero rememorar os nossos alunos que sempre é bom estar com uma caneta, um caderno em mãos. Você anota, assim como a Ana Carolina fez, né, formule a sua pergunta. Se você tiver uma pergunta também, você pode fazer para a gente, mas também se você bater uma dúvida, você escreve essa pergunta, anota os textos bíblicos, as referências bíblicas que nós iremos passar, certo? E qualquer dúvida você manda pra gente. Eu vou só pegar aqui um livro, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui um texto. Então, Ana Carolina, vamos responder a sua pergunta já, que é para você não ficar brava com a gente, tá bom? E pensar que eu estou enrolando. Não. Vamos lá. Olha só, o batismo em águas, ele é um mandamento do Senhor. Né? O batismo, nós entendemos, nós que somos a igreja evangélica como um todo,
ela entende que o batismo ele é um mandamento expresso e direto do Senhor Jesus, ok? Então não é facultativo, não é opcional, ele é um mandamento. O Senhor disse em sua palavra que era para nós crermos no seu nome, e todo aquele que crer e for batizado, então o batismo é para a salvação. E aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, aí a gente pode até argumentar. Ué, mas e o ladrão na cruz? Ele, visivelmente e textualmente, nós entendemos que ele se arrependeu do que havia feito. Lembra que um dos ladrões, um dos que foram crucificados na cruz, se arrependeu? O outro não, mas um sim. Mas ele não foi batizado, não tinha como tirar ele da cruz e ir lá e batizar ele. Então ele foi salvo porque ele não foi batizado? Não, não é isso. O batismo ele é uma das ordenanças e faz parte sim da salvação, caso haja oportunidade. Vamos supor, se porventura a pessoa conhece a mensagem do Evangelho e opcionalmente, assim, pessoalmente ela não quer se batizar, ela está violando o mandamento do Senhor. Mas vamos supor, uma pessoa que está no leito de morte, a gente faz visita em hospitais, tem pessoas que já estão quase em estado terminal, a gente faz uma oração, pergunta se a pessoa quer aceitar o Senhor Jesus, e ela resolve aceitar, mas não tem como batizar. Então aí também tem, toda lei, ela tem que ter as suas excepcionalidades, sempre tem, ela pode ter as suas lacunas, os seus pontos cegos, que a gente pode, deixa eu deixar aqui no mute aqui, que a gente pode então abrir uma justificativa. Então, o batismo é para a salvação? Sim, ele é para a salvação. O batismo é um mandamento expresso do Senhor Jesus? Sim, o batismo é expresso pelo Senhor Jesus. O batismo, tanto é, Caroline e os outros alunos que estão nos assistindo agora, o batismo ele é uma das doutrinas fundamentais de todas as igrejas evangélicas. Todas as igrejas evangélicas. Tanto é que a Assembleia de Deus ela lançou uma declaração de fé, e deixa eu ver aqui, acho que são 27, se não me falha a memória. São 23, 24. São 24 tópicos, e um dos tópicos super importantes fala sobre o batismo. Então, preparada para anotar, Ana Caroline? Então, comece anotando aí. Eu vou ler alguns pontos aqui, certo? E aí você vai anotando aí e vai formando o seu entendimento. Diz o texto sagrado: cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus, que disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto está lá em Mateus 28, 19. Anota aí, Mateus 28, 19. Reconhecemos esse ato como um testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Olha só, então aqui já é uma simbologia, é uma participação simbólica na morte e também na ressurreição de Cristo. Então quando a pessoa ela é submersa, ela está professando ao mundo que ela está morrendo para o mundo. Então quando ela sai de dentro das águas, então é como se fosse a ressurreição, é uma participação na ressurreição de Cristo para uma nova vida. Quando o Senhor Jesus esteve com Nicodemos, ele falou o seguinte: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Esse nascer de novo envolve também essa simbologia do batismo. O batismo é isso, é a ressurreição. Sepultados com Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que os ressuscitou dos mortos. Anote esse texto, Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. O batismo à água é um importante e repleto
É um ato importante e repleto de significados espirituais para o crente. O Novo Testamento não deixa dúvida sobre esse procedimento. Haja visto o próprio primo do Senhor Jesus, João o Batista, ele batizava. Diz o texto sagrado lá em João 3,23, que João batizava porque ali havia muitas águas e vinham ali e eram batizadas por ele. Quando o Senhor Jesus foi batizado, está escrito que após o ato ele saiu logo da água. Mateus 3,16. Não foi diferente no batismo do eunuco, da rainha da Etiópia, e desceram ambos à água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Outro texto sobre o batismo, que é esse texto que eu acabei de ler, Atos 8, 38 e 39. A Ana Carolina ela levantou uma dúvida em relação sobre o batismo infantil. A relação do batismo em adultos e batismo em crianças. Já já nós vamos chegar nessa parte aí, Caroline. Fique tranquila, relaxa, só vai anotando aí, tá bom? Vamos lá. Outra evidência textual que nós temos no texto sagrado vai dizer que o batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, deixando claro que se trata de uma prática imersionista, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Texto este que está em Romanos capítulo 6, versículo 4. Anote aí, Romanos capítulo 6, versículo 4. Trata-se de um ato público de fé na qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos para uma nova vida. A fórmula batismal. Aqui a Ana Carolina fez uma pergunta simples, mas eu estou estendendo um pouco esse tema, porque muita gente tem essa dúvida, né? E muitas vezes não é tratado nos cultos, nas pregações, somente no discipulado para o batismo, e são prédicas assim muito rápidas, que a gente não memoriza, a gente está ali na hora, a gente sabe, mas depois a gente esquece. Então sempre é bom a gente trazer à memória esse tema de forma um pouquinho mais expandida, ok? Vamos lá, a fórmula batismal. A ordem dada por Jesus foi de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Cremos e praticamos a fórmula que ele mesmo ordenou. Uma ordem dada por Jesus deve ser cumprida. Sobre a expressão que aparece 4 vezes no Novo Testamento, em nome de Jesus Cristo, Atos 2,38. Em nome do Senhor Jesus, Atos 8,16, 19, 5. E em nome de Jesus, Atos 10, 48. Então eu vou repetir de novo as referências bíblicas. Atos 2, 38, Atos 8, 16 e capítulo 19, versículo 5, e também Atos 10, 48. Significa somente que o batismo é realizado na autoridade de Jesus. Vamos lá. Batismo infantil. Olha só que interessante. Não aceitamos e nem praticamos o batismo infantil por não haver exemplo de batismo de crianças nas Escrituras e por não ser o batismo meio da graça salvadora ou sinal e selo da aliança, que substitui a circuncisão dos israelitas. Também por não ser possível a criança ter consciência de pecado, condição necessária para que ocorra arrependimento. As crianças, em estado de inocência, em estado pueril, não preenchem esses requisitos. Então nós vemos aqui já logo de cara o irmão falando, os nossos mestres, ensinadores, falando que nós não batizamos as crianças, pois não há recomendação bíblica para elas serem batizadas. Por quê? Porque o batismo é para o arrependimento. Nós já vimos isso em textos bíblicos.
Então, se a criança não tem consciência dos seus erros, não tem consciência do que é pecado, por que batizá-las? Né? Então nós temos apenas um bom costume de apresentar ao Senhor. Então as nossas crianças nós levamos ao templo e nós apresentamos aos nossos filhos. No meu caso, as nossas filhas, tenho 3 meninas maravilhosas, apresentadas então lá no altar para o Senhor. Mas nós não batizamos. Então, nós evangélicos, nós não batizamos as nossas crianças. E sim, nós apresentemos a elas ao Senhor. As crianças, sobre a circuncisão, o pensamento cristão bíblico é: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem alguma virtude, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Cremos e ensinamos que o batismo é apenas para os que primeiramente se arrependem de seus pecados e creem em Cristo Jesus. Como diz o texto bíblico: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2,38. Anote essa referência, que é muito importante. O batismo é para arrependimento dos pecados, como diz Atos 2,38, que eu vou ler novamente. Arrependei-vos, disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Sendo também necessário, Atos 2,38, né? Vou continuar a leitura. E sendo também necessário pedir para ser batizado. Olha só, um dos requisitos também é a pessoa pedir para batizar. Por quê? Porque essa é uma passagem bíblica, é uma evidência bíblica. Então, para a pessoa pedir para ser batizada, então ela tem que entender a sua situação. Eis aqui água. O que impede que eu seja batizada? Disse o eunuco a Filipe. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E ele respondeu e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Atos, capítulo 8, versículo 36 e 38. Assim, os candidatos ao batismo precisam exercer o arrependimento e a fé. O Novo Testamento mostra que o batismo é posterior à fé. Isso é visto no dia de Pentecostes, como diz Atos 2,41. Olha o que diz Atos 2,41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Anote esse outro texto, Atos capítulo 2, versículo 41. O Novo Testamento mostra que o batismo é posterior à fé. Isso é visto no dia de Pentecostes e na campanha evangelística de Filipe em Samaria. Como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens quanto mulheres. Atos 8:12. Esses fatos, encaminhando agora para finalizar, Carol, esses fatos não deixam margem para o batismo infantil. Ok? Então, creio que estes versículos, esse breve pronunciamento, essa breve elucidação, seja o princípio aí para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento em relação ao porquê que o batismo, pelas Escrituras Sagradas, nós não vemos evidência para batizar as crianças, que também uma característica para a pessoa ser batizada é que ela entenda, que ela se arrependa de seus pecados, que ela tenha consciência do que está acontecendo, né? E também nós vemos aí que é um mandamento, uma ordenança do Senhor Jesus. Então, se nós amamos o Senhor, então, né, se a gente ama a nossa esposa,
a gente já faz o que ela pede para nós, né? Senão a gente não é besta, senão nós fica sem aquela comidinha gostosa, sem aquele abraço apertado, né? E a nossa oração, se nós tá bravo com a esposa, a oração não passa nem no teto. É um texto bíblico. Aí, se o marido tiver de mal com a esposa, Deus não ouve a oração dele. Então, quando nós amamos, nós cuidamos e nós respeitamos. Então, nós amamos o nosso Senhor. Então, nada mais justo e nada melhor que nós obedecemos a Ele. Ok? Carol, espero que tenha... Sei que não respondi a contento, mas por enquanto é isso. Tá bom? Vamos voltar novamente ao texto que nós estávamos vendo em Lucas 24:44, voltando ao tema da inspiração divina, onde o Jesus ele vai ratificar toda a Bíblia conhecida naquela época. Valeu também, Carol. Continua na aula, Carol. Nós estamos falando sobre bibliologia, uma das matérias bíblicas fundamentais para nós aprendermos a conhecer o texto sagrado. Como ele foi feito, como é que ele chegou às nossas mãos, né, quais são assim as características para nós entendermos melhor o texto sagrado. Ok? Fica com a gente. Gente, por favor, compartilhe essa mensagem, compartilhe já, deixa aí, marque aí, um amigo seu, uma amiga sua, para que ela venha fazer também um curso de teologia com a gente. Esse é um curso de teologia maneiro com o professor Nilson, ok? Lucas 24:44, diz o texto sagrado: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha só, é a tríplice divisão da Bíblia hebraica. Ou seja, era a Bíblia completa deles. A Bíblia era essa. As escrituras sagradas eram essas, né? Então nós vemos aí que Jesus, ele chancelou, ele vaticinou, ele deu a chancela dele, a aprovação em todo o Antigo Testamento. Para os judeus daquela época, era a revelação autorizada e a revelação conhecida. Mas só que ela não era a revelação completa. A revelação completa, então, ela se fechou com o cânon do Novo Testamento. Vamos lá. Outra evidência clara da inspiração das Escrituras é o testemunho do Espírito Santo na vida do crente e também o cumprimento fiel das profecias da Bíblia. Irmãos, imagina só, o principal, eu acho que a maior evidência da inspiração das Escrituras são várias. Dentre elas, até hoje eu não vi ninguém morrer por nenhuma obra filosófica. Por mais fantástico que seja o filósofo ou teólogo. Eu nunca vi alguém morrendo, né? Por exemplo, por Shakespeare. Eu nunca vi alguém dando sua vida para defender os ensinos de Aristóbulo, ou Sêneca, ou Suetônio. Não, historiadores e filósofos da antiguidade. Mas eu já vi muito relato de pessoas que deram a vida pelo Jesus, pelo Deus que está narrado nas Sagradas Escrituras, tanto na primeira aliança quanto na segunda aliança. Essa é uma evidência muito forte, é uma evidência insofismável sobre a validade das Escrituras Sagradas, a autenticidade dos textos sagrados. Eu também não vi nenhuma obra de nenhum poeta, de nenhum grande escritor que escreveu best-sellers da humanidade transformar as vidas. Pegue uma obra, seja o próprio Camões, ou a Ilíada de Homero, ou as obras de Ariano Suassuna, e leva a uma penitenciária para ver se esse livro muda a vida de alguém lá dentro. Não. Eles podem ficar até melhor informados, mais culto, mas eles não serão transformados por aqueles livros. Mas agora a Bíblia Sagrada, ela tem o poder de transformar as pessoas. Ela tem o poder
Não é a pessoa que transforma, é o Deus que transforma. Não é apenas o livro que transforma as pessoas. É o Deus que inspirou as palavras desse livro. Outra grande evidência da inspiração das Escrituras, você pega aí os 40 melhores escritores. E chega, vamos supor, e fala o seguinte: olha, eu quero escrever um livro. Ah, você quer escrever um livro? Ok, beleza. Tá, mas que esse livro vai se falar sobre o quê? Ah, vai ser sobre... qual é o tema do livro? Ah, eu vou escrever um livro sobre a criação. Ah, beleza. Vai falar sobre a criação, falar sobre ciência. Não é bem sobre ciência. É sobre biografias. Oh, bacana, biografia. Não, vai ser, calma aí, vai ser sobre poemas, poesias. Olha, poemas e poesias. Ah, tá, e o que mais? Ah, vai ser também, não, calma, vai ser também sobre profecia. Então são vários os gêneros literários da Bíblia. Foram muitos escritores durante 1600 anos escrevendo esse texto. E você pega o texto sagrado, parece que foram muitos os escritores, mas um só foi o autor do texto sagrado. Então isso, a coerência, a harmonia do texto bíblico é fantástica, é maravilhosa, e é uma evidência fortíssima sobre a inspiração do texto sagrado. O texto sagrado é um texto maravilhoso, que ele é capaz de transformar as vidas. Ele transformou a minha e também transformou a sua vida. Então que você possa ter a confiança de quando você chegar para uma pessoa e citar um texto bíblico, saiba que esse texto pode transformar a vida daquela pessoa. Você não pode não estar consciente disso, mas você pode estar sendo um vaso, um instrumento do Senhor para levar uma palavra de auxílio, uma palavra que vai trazer a pessoa a reconhecer a necessidade dela, que ela vai se sentir como ela necessita de Deus. Então um versículo bíblico que você fala para aquela pessoa, como diz o próprio texto sagrado, que uma boa palavra dita ao seu tempo correto são como favos de mel. Olha só que maravilha. Então, e sem falar na prova, uma outra evidência do texto sagrado, uma evidência maravilhosa, é o cumprimento fiel de muitas profecias. Muitas profecias. Temos na Bíblia centenas e centenas de profecias que falam sobre o advento de Cristo. A probabilidade de uma profecia cumprir na vida de uma pessoa é de 2 para 1. Ou acontece ou não acontece. Uma profecia. O Senhor Jesus tem centenas de profecias sobre ele. A probabilidade, matematicamente falando, é impossível. Impossível. Por exemplo, olha só. Vamos pegar aqui o texto de Isaías. Olha só. Isaías capítulo 8. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É uma profecia sobre Jesus. Outra profecia em Isaías. Porque foi subindo, 53 de Isaías, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Lembra do Eli, Eli, lama sabachthani? Olha só. Ele foi ferido, mas ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Está falando do ministério do Senhor Jesus. Está falando da obra redentora, da obra vicária e expiatória, do seu sacrifício redentivo. Então, fora essas muitas profecias, essas características do seu ministério, são centenas de profecias que se cumpriu na vida de Jesus. Era humanamente impossível cumprir-se todas essas profecias numa só pessoa, e se cumpriu no Senhor Jesus. Então nós temos aí então uma evidência sólida da inspiração do texto sagrado, ok? Continuando. Outras provas, como diz o nosso texto aqui sagrado. Lembrando a todos vocês que, se vocês quiserem esse material que eu estou utilizando para esse curso, que eu mando em material em PDF para vocês. Vocês anotem meu número, né? Operadora 0 operadora 41, Paraná. São 3 noves: 99962 5058. 99962 5058. Eu estarei mandando para vocês. Ou, se vocês quiserem também, deixe o seu e-mail aqui embaixo. Fala assim: Nilson, eu quero o material no meu e-mail, manda para o meu e-mail. Aí você deixa no comentário aí, certo? Eu mando para o seu e-mail, também não tem problema, ok? Que daí você vai ter acesso. Aí você pode estar no seu computador, no caso. Então você está ali com uma tela aberta na nossa aula, e outra tela você vai estar acompanhando a leitura. Por exemplo, hoje mesmo aqui eu estou indo para a página 40. Você poderia estar aí na sua casa, no conforto do celular também, vendo a página 40 e vendo aí os textos de provas da inspiração divina. Então, se você quiser o texto, eu mando para você em material PDF, é o livro completo, ok? E assim você vai aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. A Bíblia é sempre nova e inesgotável. O tempo não afeta a Bíblia. É o livro mais antigo do mundo e, ao mesmo tempo, mais moderno. Em mais de 20 séculos, o homem não pôde melhorá-lo. Se a Bíblia fosse de origem humana, é claro que em 20 séculos ela de há muito estaria desatualizada. Uma vez que o homem moderno se jacta de tanto saber, era de se esperar que já tivesse produzido uma Bíblia melhor. Para o salvo, isto é uma evidência clara da Bíblia como palavra imutável de Deus. Glória a Jesus por isso. A Bíblia nunca torna-se um livro antigo, apesar de ser cheio de antiguidades. Ela é tão atual como o dia de amanhã. Sua mensagem milenar tanto satisfaz a criança como o encanecido idoso. A Bíblia pode ser lida às vezes sem conta, sem se poder sondar as suas profundezas e sem que o leitor perca o interesse. Acontece isso com os demais livros? É claro que não. Quem já se cansou de ler João 3,16, ou Salmo 23, ou Romanos 12, ou 1 Coríntios capítulo 12? Cada vez que lemos tais passagens, para não falar das demais, descobrimos coisas que nunca tínhamos visto antes. Depois de quase 2000 anos de escrito, o último livro da Bíblia, a impressão que se tem é que a tinta original ainda está secando. Glória a Jesus por isso. Então nós temos muitas outras provas da inspiração do texto bíblico. Mas temos que ir para um próximo tema, um tema maravilhoso, um tema que eu gosto muito, que nós vamos aprender agora sobre a formação do cânon, o cânon da Bíblia e sua evolução histórica. Anota aí, nós saímos um pouquinho dos textos que provam, das evidências internas e externas da inspiração do texto sagrado.
Agora vamos ver como a Bíblia foi formada, como é que ela veio à existência, como é que a Bíblia chegou até nós. Será que lá já havia, na pena de Moisés, na pena de Mateus, ou de João, de Paulo, o texto já saiu como nós conhecemos ele hoje? Será que as pessoas elas tinham essa facilidade de manusear, de ter um texto sagrado? Difícil, muito difícil, impossível, impossível. Então nós vamos, a partir de agora, nós vamos ver sobre o cânon das Escrituras Sagradas. Cânon, ou Escrituras Canônicas, é a coleção completa dos livros divinamente inspirados, constituindo a Bíblia. Cânon é a palavra grega, que significando literalmente vara de medir. Assim como uma régua de carpinteiros. No Antigo Testamento, o texto aparece no original, em passagens como Ezequiel 45. Pega a sua Bíblia aí, que eu pego a minha Bíblia aqui. Olha o que diz Ezequiel 40, versículo 5. Essa palavra está nas Escrituras? Está nas Escrituras. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ezequiel é um livro antes de Daniel. Ezequiel, Daniel, capítulo 40, versículo 5. Olha o que diz o texto sagrado. Ezequiel 40, versículo 5. Pegou a sua Bíblia aí? Eu espero mais um pouquinho você achar o texto bíblico. Ezequiel 40, versículo 5. Ok? Vamos ler juntos a palavra do Senhor. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, de 1 côvado, e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício 1 cana, e a altura 1 cana. Olha só a palavra canon no texto sagrado. Olha só, continuando a Bíblia Sagrada, continuando o nosso texto, a leitura do nosso texto. No sentido religioso, canon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, regra. Com esse sentido, a palavra canon aparece no original em vários lugares do Novo Testamento. Por exemplo, nos versículos que eu vou mencionar é o seguinte. Então anota aí os versículos que essa palavra aparece. Gálatas 6,16 diz: e a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6,16. Outro texto bíblico. Nós, porém, não nos gloriemos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. 2 Coríntios 10:13. Outro texto. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3:16. Outro texto, 2 Coríntios 10:15, que diz: não nos gloriando fora de medida, fora de medida, nos trabalhos alheios. Então nós vemos aí que essa palavra ela já está no texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia como cânon sagrado é a nossa norma ou regra de fé e prática. Disse dos livros da Bíblia que são canônicos para diferenciá-los dos apócrifos. O emprego do termo cânon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes, em 185, melhor dizendo, que viveu entre 185 e 254 depois de Cristo. Então a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e conduta. Essa regra de fé e conduta é cânon. É uma norma, é uma regra. Então a única escritura que tem essa autoridade para dizer ao cristão o que ele deve ou não deve fazer é o texto sagrado. Nenhum outro texto merece essa credibilidade
Nenhum outro texto está autorizado a falar para você o que você deve ou não deve fazer em matéria de fé e conduta. Somente o texto sagrado. Tanto é que há uma máxima dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e conduta do cristão. Então, temos muitas literaturas que aprendemos muito com ela, né? Tem literatura de sabedoria orientais, temos livros de sabedoria ocidentais modernos, que são maravilhosos, mas elas não têm autoridade, não têm essa chancela da inspiração bíblica, da mesma inspiração que Deus inspirou os escritores do texto sagrado. Então, mais para frente nós vamos ver como é que esses livros chegaram até nós. Quais livros são inspirados e quais livros foram desconsiderados, por mais que eles fossem escritos naquele mesmo período dos escritores bíblicos, e eles não foram considerados inspirados. Por que alguns livros foram até citados no texto bíblico, mas a semelhança da referência direta e indireta, por exemplo, o apóstolo Pedro faz referência a um livro apócrifo. Judas faz referência a um livro pseudepígrafo. E por que eles não foram considerados livros inspirados e não estão no cânon bíblico? Ou seja, no conjunto de livros autorizados. Calma, que daqui a pouco nós vamos chegar lá. São muitas as perguntas que podem ser levantadas e algumas respostas que eu posso dar. As perguntas são muito mais daquelas que eu posso responder. Então, mantenha sua calma, vamos devagar, vamos devagar com a dor que o santo é de barro. Já ouviu aquela expressão, né? Vamos lá. O cânon do Antigo Testamento. Na época patriarcal, a revelação divina era transmitida por meio da escrita e oralmente. A palavra escrita já era conhecida na Palestina séculos antes de Moisés. A arqueologia tem provado isso. Inclusive, tem encontrado inúmeras inscrições, placas, sinetes, documentos antediluvianos. O cânon do Antigo Testamento, como temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após o ano 445 a.C. Entre os judeus, o Antigo Testamento tem 3 divisões, as quais Jesus citou em Lucas 24:44, que nós já lemos aqui. Leis, profetas e escritos, ou salmos. A divisão do cânon hebraico é diferente da nossa. Dá 24 livros em vez dos nossos 39. Isso porque alguns livros são considerados um só. Por exemplo, na sua Bíblia tem 1 e 2 Samuel. Só que na Bíblia hebraica é apenas um. Assim acontece com Reis, que é um livro apenas. Crônicas, 1 e 2 Crônicas, na nossa Bíblia 1 e 2. Na Bíblia hebraica, apenas uma. O de Esdras e Neemias, um só. Os 12 profetas menores, Osés, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, Sofonias, eles são todos considerados um só rolo. E os demais livros, 19. Ou seja, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Então dá um total de 24 livros a Bíblia hebraica. Então no seu Antigo Testamento, no Velho Testamento, ou Primeira Aliança, Primeiro Testamento, temos, nas nossas Bíblias são 39. Se você contar certinho lá, no índice de livros, no início da sua Bíblia, você vai ver 39, você vai contar 39. Mas na Bíblia hebraica é apenas 24. São os mesmos livros, só que nas nossas Bíblias, na tradução, que foi feita a tradução para a Septuaginta, alguns livros foram divididos. David, prazer em revê-lo, meu querido. Estamos na aula de teologia, seja muito bem-vindo. Bacana ver você. Vi os seus trabalhos lá, gostei muito. Deus abençoe, meu querido. Então vamos lá. A disposição ou ordem dos livros do cânon hebraico é diferente da nossa. Damos a seguir uma disposição dessa tríplice divisão do cânon hebraico. Como já mencionado, leis, são 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Profetas, são 8 livros. São os primeiros profetas, tem os primeiros profetas e últimos profetas. Os primeiros profetas quais são? Josué, Juízes, Samuel e Reis.
E os últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 não é um livro chamado Os 12, é sim os livros que vêm depois de Daniel, Osés, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Um só contendo os profetas menores. E os escritos temos 11 livros, divididos em livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó, os 5 rolos, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, e livros históricos, que é Daniel, Esdras, Neemias, é um único livro só na Bíblia deles, e Crônicas também. Então essa aí é a estrutura da Bíblia hebraica. No caso dos 5 rolos, eles eram assim chamados porque eram rolos separados, lidos anualmente em festas distintas. Por exemplo, Cantares era lido na Páscoa em alusão ao Êxodo. Ruth era lido na festa de Pentecostes, na celebração da colheita em seu início. Lamentações no mês de Abibe, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Eclesiastes era lido na festa dos tabernáculos, festa de gratidão após a colheita. E Esther era lido na festa de Purim, comemorando o livramento de Israel da mão do mau Amã. Lembrando que no livro de Esther você não vai ver escrito a palavra Deus. E mesmo assim é um livro que você vê a presença do Todo-Poderoso em todo o livro. Uma coisa adicional aqui também, que a nossa divisão do Antigo Testamento entre 39 livros vem da Septuaginta, através da Vulgata Latina. A Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras, também feita do hebraico para o grego, cerca no ano de 285 a.C. Também a ordem dos livros por assuntos em nossas Bíblias vem da famosa tradução, sobre a qual trataremos detalhadamente na próxima lição. Então, irmãos, eu acredito que essa introdução ao cânon das Escrituras ela será muito bem-vinda, porque a gente não é um tema que ele é falado ou explicado nos cultos bíblicos, né, nas nossas escolas bíblicas dominicais, nos cultos de ensino ou no culto de domingo. E são temas extremamente importantes para a gente saber da onde veio a Bíblia que está na nossa mão. Nessa Bíblia aí que você deixa aberto no Salmo 21, no Salmo 23, no Salmo 91, né? De onde vem essa Bíblia? Gente, esse livro atravessou séculos e séculos. Reis, homens poderosos tentaram queimar as Bíblias. Eles não tentaram, eles mandaram queimar as Bíblias. Eles mandavam queimar quem possuísse as Bíblias. Hoje, agora, no Afeganistão, quando o Talibã ele tá caçando os cristãos, abre aí o seu site de notícias, você vai ver sobre o que está acontecendo lá. Eles estão pegando o celular, os smartphones das pessoas, para ver se tem Bíblia nos smartphones, e quem tiver a Bíblia no smartphone ele é morto. A religião desse povo louco é a religião do mal, é uma religião de opressão, que quer viver diretamente dos quintos dos infernos para oprimir as pessoas. Então Satanás, aonde ele chega, ele quer acabar com o texto sagrado. Por quê? Porque a simples leitura do texto sagrado leva você a refletir sobre um Criador, a refletir sobre o Senhor, a refletir sobre a sua miserabilidade, a sua condição de homem pecador que precisa de arrependimento. Então é o texto bíblico que através da inspiração desses textos que leva você a refletir. É o Espírito Santo, é o autor falando contigo. Então, por exemplo, na China de Mao Tse-tung, o Mao Tse-tung ele implantou um regime comunista na China. E esse regime comunista é um regime totalmente ateu. Está lá dentro dos anais da criação, do pensamento de Karl Marx e Engels. Para que o comunismo seja implantado na sociedade, é necessário destruir as famílias, destruir a sociedade ocidental. E o que é a sociedade ocidental? Nada mais é que ela está
tá sustentada em três principais pilares. E a nossa sociedade, ela está sustentada no direito romano, na filosofia grega e na ética moral judaico-cristã. Então eles precisam remover esses fundamentos da sociedade para implantar um novo modelo de sociedade, que é o modelo comunista, que não deu em nenhum local do mundo. Em nenhum local, em nenhuma nação, em nenhuma cidade deu certo. Esse regime ditatorial que é ateu, ele é um Estado onde ele vem implantar o ateísmo, onde ele vem implantar a perseguição aos cristãos. Então cabe a você e a você e a mim termos consciência disso, que para nós libertarmos das amarras do comunismo, libertarmos dessas ideologias que querem destruir a família como nós conhecemos. E o que é a família? A família nada mais é que você que é pai, uma mãe e seus filhos. Esta é a família. Esse é o modelo que o texto sagrado prega. E veja só o que eles pregam. Eles pregam a dissolução da família. Eles pregam a perversão da família. Eles pregam a banalização dos relacionamentos entre homem e mulher. Eles pregam a banalização da figura do pai e a figura da mãe. Tanto é que tem escolas que já não comemoram mais o dia do pai, dia da mãe, e sim o dia dos cuidadores, ou o dia da família apenas. Né? Por que família? Porque família, na linguagem deles, cabe qualquer coisa no conceito de família deles. Cabe um homem com um homem, para eles é família. Uma mulher casar civilmente com outra mulher, para eles é família. E pelo texto sagrado, eu respeito quem pensa assim, né? Se eles querem, o ser humano ele é livre para fazer o que ele quiser. Mas nós que acreditamos no texto sagrado, nós que acreditamos em Deus, a nossa regra de fé e conduta é texto sagrado. Então se as leis dos homens fazem com que nós devemos obedecer às leis dos homens. Romanos capítulo 13 fala isso. Devemos nos sujeitar às autoridades, orar por elas para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Mas se a Bíblia, mas se a lei dos homens faz com que nós desobedeçamos ao nosso Deus, sinto muito, mas nós não vamos ficar com a lei de Deus. Então nós vamos ter que encerrar por aqui, gente. Hoje é uma aula mais rápida. Vimos aí um pouquinho sobre os textos inspirados, sobre provas da inspiração divina. Hoje também tivemos um tema perdão, que estava fora da pauta, que era um tema, uma pergunta sugerida e feita para nossa amiga Ana Caroline, né, sobre o batismo. Então vimos um pouquinho sobre o batismo, os fundamentos bíblicos do batismo, quem pode se batizar, será que podemos batizar crianças, né? Então nós vimos aí, se você não viu esse tema, vai lá mais para o início da aula, nós tratamos sobre isso. A Bíblia recomenda o batismo em crianças. Para que serve o batismo? Então nós vimos aí no início da nossa aula também, e nós demos entrada na formação do cânon bíblico, na formação dos textos autoritativos, dos textos inspirados da Bíblia Sagrada. Nós estamos vendo sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Na próxima aula, nós daremos continuidade no estudo do cânon do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Como é que a Bíblia chegou até nós? Será que os 27 livros do Novo Testamento são apenas os 27 livros mesmo? Né? O que são livros apócrifos? O que são livros pseudepígrafos? Todas estas e outras perguntas serão respondidas na próxima aula. Convido a todos vocês para nós estarmos fazendo uma oração e que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam chamar mais pessoas para a próxima quarta-feira, a partir das 8 da noite também, estar estudando um pouquinho mais sobre esse tema bibliologia, né, que faz parte é uma das matérias da teologia sistemática. Senhor Jesus,
nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, Senhor, para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, que é para meditar nas tuas sagradas letras, que aquelas que nos dão vida, elas que nos dão a força, elas que vêm nos falar do que o Senhor deseja para todos nós. Pai amado, Pai querido, que os nossos irmãos entendam a necessidade e a urgência de conhecer mais a Ti, para que nós não sejamos derrotados, para que nós não sejamos destruídos, como diz o teu texto sagrado em Oséias, que fala que precisamos conhecer e prosseguir em te conhecer, que possamos conhecer-te e continuar dia a dia conhecendo mais e mais a tua palavra, a tua vontade. Abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos, proteja-os do mal, livre de todo acidente. Pai amado, se porventura tem alguém que está doente, venha curar, Senhor. Eu acredito que o teu Espírito Santo cure até nos dias de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele tem um desejo de curar a todos nós. Pai amado, então entra com providência, entra com cura. Venha curar, seja a doença que for, seja o mal que for, se for físico ou emocional e espiritual, venha curar, Pai amado. A quem me ouve, até aqui essa palavra, essa aula chegar. Pai amado, se essa pessoa também está com problemas financeiros, está desempregado, abre as portas, Pai. Tu és o dono do ouro e da prata. Sabemos que a tua presença, a tua palavra, é o teu amor que faz nós progredirmos na vida. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Tchau, tchau.